O senhor, segundo o Ministério Público Federal, a primeira-dama recebeu um pouco mais de R$500 mil em propina. O senhor confirma essa informação? Bom, propina fica por sua conta. São honorários advocatícios que ela recebeu por serviços prestados, declarados no imposto de renda, não é em espécie, muito pelo contrário, na conta da minha mulher não entrou dinheiro em espécie, né, diferente de outros fatos por aí. Na conta da minha esposa entraram honorários advocatícios, ela é advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Ela trabalhou, continua trabalhando com toda a dificuldade. Então, por favor, eu peço que Vossa Excelência não mencione a palavra propina, porque não é... Segundo o Ministério Público Federal. Pois é, segundo esse Ministério Público Federal, que precisa ser investigado... O senhor acha que todo mundo é contra o senhor, então? É só o senhor que está certo. Olha, quanto tempo demorou para dizer que o presidente Lula estava certo, que ele estava sendo julgado por um juiz parcial? Demorou, né? Mas nós vamos chegar lá. O senhor recebia mesada de aliados, pagava pedágio a aliados, tinha cofre nas residências oficiais no Rio e fora do país para supostamente ocultar recursos financeiros? Hipótese alguma, jamais. Muito bem. O que era o Clube do Charuto? É um evento que nós fazíamos para receber amigos. E esclarecer a Vossa Excelência, eu não fumo mais charuto, nem bebo bebida alcoólica. Me converti, sou evangélico. Muito bem. Então era só para fumar charuto. O senhor considera que roubar em uma pandemia é igual matar as pessoas com dolo eventual ou culpa consciente? Considero que omissão do governo federal, considero que a atuação negacionista do governo federal deve ser julgada não só aqui no Brasil, mas pelo Tribunal Penal Internacional e condenados aqueles que assim o fizeram. Os nomes o senhor já sabe de quem. A Operação Favorito trouxe provas cabais que Mário Peixoto pagou propina a funcionário do governo do Estado para reabilitar organizações sociais que estavam inviabilizadas. O que significa a frase na Operação Favorito? Aquele cafezinho básico de 500 mil para um e de 1 milhão para outro. Senador, a operação que o senhor se refere está em julgamento na 7ª Vara Criminal. Esse cidadão que falou essa frase é aquele que eu mencionei no início, Luiz Roberto Martins. Eu acredito que toda a fala desse cidadão foi mediante coação. É só investigar que nós vamos chegar lá. Lembrando que a Polícia Federal teve mudança de superintendente logo depois que ele falou isso no grampo. Tem que investigar. Para que a gente possa saber. Muito bem. Exatamente. O senhor insiste em acusar o governo federal de persegui-lo. O governo federal, o Judiciário Federal, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a LERJ, a Polícia Federal. Todas essas operações feitas, enfim, o senhor acha que isso é uma grande perseguição à sua pessoa? Tem muita gente aí que diz que é perseguido também, né, senador? Tem pessoas que respondem a processo na Justiça do Rio de Janeiro que também diz que é perseguido. Então, nós precisamos investigar e saber se realmente é verdade ou não. No meu caso, eu não disse que o Judiciário me persegue. Juiz decide com base naquilo que o Ministério Público leva. Como o Ministério Público tem o princípio da legitimidade daquilo que ele leva, normalmente eu, como juiz, várias vezes fiz uma análise criteriosa no recebimento da denúncia. Mas não é o caso no Brasil, análise criteriosa, pelo princípio do indúbio pro societate, que graças a Deus está mudando. Então o juiz recebe a denúncia e, lamentavelmente, lá na frente a gente faz a absolvição, que é o que está acontecendo em vários casos, e eu acredito que não vai ser diferente comigo. Então, infelizmente, o Ministério Público do Brasil, de uma forma geral, tem muitos bons profissionais, mas no meu caso especificamente, há que se investigar uma perseguição política inaceitável, que não é só a mim, tem mais governador sendo perseguido. Senhor ex-governador Itzio, eu fico me perguntando se o que pensam aqueles que o senhor, como juiz, condenou.
Eu acho que o senhor foi uma negação para o Estado do Rio de Janeiro, para a política brasileira. O senhor foi uma negação para o judiciário e, para não dizer, uma vergonha. O senhor é um juiz federal. Eu vi um depoimento seu emocionado, dizendo que não sairia da magistratura para fazer coisas erradas. E o senhor envergonhou a justiça brasileira. O senhor pode ter certeza disso, tá? O senhor está aqui dizendo que é um santo, mas eu fico só imaginando a amargura das pessoas que o senhor meteu a caneta para condenar. O que essas pessoas estão pensando hoje do senhor? O senhor saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade fez um monte de lambança. Então eu quero lhe dizer o seguinte: o senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira. E não tem mais pergunta para fazer. Senador, como o senhor fez uma afirmação leviana em relação à minha pessoa... Leviano é o senhor que foi cassado. Se o senhor permitir... Leviano é o senhor que foi cassado. A sua afirmação foi leviana. Não, senhor, o senhor que está bancando o mocinho aqui, o santo. Exatamente. Cheio de picaretagem que o senhor fez lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Já está tudo tratado de julgado. Por isso que foi mesmo, cassado, por unanimidade. Isso, um tribunal parcial. Nós vamos chegar lá. Eu não quero saber a sua resposta. Do habeas corpus, número 203.227, implementado em favor do depoente Wilson Whitson, com o seguinte dispositivo: defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante a CPI da pandemia. E, em caso de opção, pelo comparecimento, garantir o direito a silêncio, a não se me comprometo de falar a verdade, em razão de condição de investigar e não de testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. Não contribui nada. Só veio aqui fazer... A reunião está encerrada. Convocamos os senhores senadores para amanhã, o horário regimental. De vocês, do depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro. Olha, infelizmente ele veio até o Senado para tentar fazer os senadores de palhaços. Completamente descomprometido com a verdade, usando o palanque da CPI para fazer propaganda política, para mentir descaradamente, atacar o governo federal. E ficou muito ruim, ainda mais para mim, a imagem do que o Senado como um todo está passando em função da nossa CPI, porque nós temos um relator que responde a 17 processos do Supremo Tribunal Federal, perguntinhas casadas com alguém que é investigado por desviar aproximadamente 700 milhões de reais da saúde do Rio de Janeiro em plena pandemia. Então ele veio, falou o que quis, ouviu o que não quis, e quando percebeu que o bicho ia pegar com ele, ele correu como um covarde. Meu posado e bom moço, preparado para fazer um palanque político. Aqui não é lugar para palanque político. Se alguém está pensando isso, está muito enganado. Veio aqui para se justificar e eu disse a ele que ele envergonhava a justiça brasileira. Um juiz que veio menosprezando a classe política para ser político e na primeira oportunidade fazer a lambança que ele fez. E foi cassado por unanimidade. Então ele não pode se queixar. É importante só mais um detalhe, porque ele veio tentar imprimir uma narrativa de perseguição política e responsabilizando diretamente o presidente Bolsonaro. Só que os fatos desmentem ele rapidamente. Ele começou a ser investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E quando foi se avançando as investigações, descobertos os desvios de recursos públicos, superfaturamento de respiradores, o mau uso dos recursos que foram passados pelo governo federal ao governo do Estado de Janeiro, se chegou nele, aí sim, foi-se para a Polícia Federal de Investigação e o Superior Tribunal de Justiça passou a ser o foro adequado. Então ele teve um mandato suspenso por uma decisão, primeiro do ministro Benedito Gonçalves, decisão essa depois foi confirmada pelo Pleno, pelo órgão especial desta corte, ou seja, mais uma dezena de ministros, foi cassado por uma comissão especial mista no Rio de Janeiro, composta por desembargadores e deputados por unanimidade também, e ainda assim ele quer fazer crer que está sendo alvo de uma investigação. Então ele foi condenado em todas as instâncias por unanimidade, numa investigação que começou no Rio de Janeiro, na polícia que era dele, subordinada a ele.
Então não cola a narrativa de que o governo federal tenha feito alguma coisa para tentar prejudicá-lo. Qual a avaliação dos senadores da CPI até agora? Você quer falar, Marcos, dessa avaliação da CPI até agora? Você fala errado. Bem, Da CPI até agora, está acompanhando mais. o que nós temos observado ao longo do tempo é que a CPI não apura fatos e não busca evidências. O tempo todo, o esforço da tropa de choque, de acusação, é no sentido de sustentar narrativas. Narrativas baseadas naqueles itens que já ficaram absolutamente conhecidos no Brasil inteiro. É a CPI da cloroquina, é a CPI da carta, é a CPI do gabinete paralelo e é a CPI da Copa América. Não se busca evidência, não se busca provas. E hoje, mais uma vez, trazem para a CPI um depoimento encomendado para sustentar narrativas acusatórias. E quando começam as perguntas que colocam em xeque aquele que é sabatinado, aquele que é interrogado, simplesmente foge do embate. Então, até agora, essa CPI, a oposição só tem narrativas. Provas não há. Se quiserem provas para enquadrar o governo federal, o Ministério da Saúde ou o Presidente da República, terão que fabricar. Não há provas de crime de responsabilidade, não há provas de ato de improbidade e não há provas em relação a qualquer conduta de infração penal. Não há. E hoje nós tivemos um episódio triste na CPI. Triste para aqueles que querem a investigação. É a primeira vez que nós temos um presidente da República que não teme a investigação. Não blinda os seus ministros ou seus subordinados quanto à investigação no âmbito da CPI. Todos que foram convocados, que pertencem ao governo federal, compareceram à CPI, prestaram depoimento. Agora, quando a investigação mira em personagem dos estados, para perseguir, seguir o caminho do dinheiro, para saber o que foi feito com os bilhões de reais encaminhados aos governos estaduais, às prefeituras, há um movimento de blindagem. Hoje, a farsa caiu na CPI da pandemia. Um personagem central na investigação contou com o apoio dos membros da oposição para blindar a sua convocação. O senhor Carlos Gabas é acusado de conduta grave. O consórcio do Nordeste comprou, pagou e não recebeu por respiradores. E na CPI, o grupo da maioria acha que isso não é objeto de investigação. Acha que não tem que aprofundar na investigação. Blindaram o senhor Carlos Gabas. Então, essa CPI foi montada e hoje ficou evidente a motivação dessa CPI. Essa CPI, para o grupo de oposição, tem como foco determinado, não é fato. Essa CPI tem como foco determinado enquadrar o presidente da República. Porque o fato determinado, que é apurar ações, omissões, condutas no âmbito dos estados, hoje simplesmente retiraram da pauta. Disseram não à investigação de maus feitos. Disseram não à investigação de corrupção no âmbito dos estados. Caso de polícia, mas que para a CPI não interessa. Então, o balanço que se faz é de que até agora sustentam-se apenas em narrativas. Provas não há. E quando aparece a oportunidade de aprofundar a investigação com relação ao dinheiro da Covid, aí não querem investigar. É lamentável. Obrigada, senadores. Obrigado, gente.